Oh, hello guys, welcome back to Jazzer English. Jazzer here again, and today we'll be studying introducing yourself plus routine or continuity study because this is the second lesson on introducing yourself plus routine, alright? Então, pessoal, sejam muito bem-vindos aí de volta. Vamos continuar então o nosso estudo aqui, né, em apresentação pessoal mais rotina, ok? Então, na última aula, nós paramos aqui. I go to school around 7 in the morning, 7 a.m. Então, eu estou falando at, né? Você vai lembrar que eu estou tratando de um tempo específico. Seria o nosso em ponto, né? 7 em ponto, at. Mas, como eu estou falando around, e você vai lembrar aqui, né, do aviãozinho voando around the world, então traz a ideia de por volta, né? Mais ou menos 7 a.m. Não estou falando de um tempo exato. Então, seguindo esse raciocínio, I go to school around 7 a.m. where I meet my friends. Então, se você está acompanhando aí, né, o nosso mini livro, como usar o mini livro, você sabe já que o where é sempre, né? Toda vez que você vê o where, vai estar tratando de location, location, ok? Lugar, places. Então, nós tivemos lá, né, na nossa primeira aula, I was born in Brazil. Então, a pergunta, né, quem já viu lá a aula de como usar o mini livro, where were you born? Onde você nasceu, né? Where were you born? I was born in Brazil. In Brazil. Quando você vê o where, você já sabe que sempre vai estar falando de local, lugar. Quando você vê when, always about time. Always about time. Então, when were you born? 1985, ou seja, eu estou falando de tempo, estou falando do ano que eu nasci, então você vai usar o when para falar de dia, hora, mês, ano, década, enfim, ok? Então, where, local, when, tempo, beleza? Where I meet my friends, where aqui ele está se referindo a school, porque é da school que eu estou falando aqui. I go to school around 7 a.m. where I meet my friends. Então, onde eu encontro meus amigos, né? I meet my friends. Where? Where? At school. Eu estou falando da escola, né? Da school. Então, where I meet my friends, ok? I meet. Você teve aula na segunda de manhã, por exemplo, e passou a segunda à tarde, à noite, não encontrou seus amigos, não viu eles. Quando é na terça-feira de manhã, você tem aula de novo, então you meet your friends. You meet your friends, tá ok? Meet também é utilizado para falar de uma reunião e ele vem nesse formato aqui, meeting. We have a meeting today to talk about your fluency in English. Nós temos uma reunião hoje, né, um meeting, para falar sobre a sua fluência em inglês. Não é à toa, né, que nós temos lá o aplicativo, né, acho que é aplicativo, plataforma do Google, chamado Google Meet, que ele é para quê? Para reunião online, right? Então, where I meet my é de posse, né? Então eu posso dizer this is my car, né? Falando que esse é o meu carro, this is my. Então aqui é esse mesmo que nós temos aqui, ó. E esse aqui, como é que fica? Ele é utilizado para falar a mesma coisa, só que utilizando uma frase um pouco diferente, né? Eu diria this car is mine. Então, você usa para falar de posse, de algo que é seu. This is mine. Se é meu, eu digo mine. Eu posso dizer this is my phone ou eu posso dizer this phone is mine, ok?
ok? Mine. Então aqui, esse nenenzinho aqui tá querendo essa bola que tá na mão dela e ela tá dizendo que ele não vai pegar. Por quê? Porque it's mine. It's mine. Essa bola é minha. Beleza? My friends, né? Então, where I meet my friends. O que que eu encontro lá? My friends. Onde? School. I go to school around 7 in the morning, where I meet my friends. Ok? E o que que eu faço lá? I study math. Math é uma abreviação, né, da palavra inteira, que seria mathematics. Então, two times, né, plus seria assim, times 2 equals 4. 4 times 2 equals 8. Então, I study math at school. I study math, português, né, é a nossa língua nativa aqui no Brasil, português, and English. And English. Então, são algumas das matérias que eu tenho na escola, né, que eu estudo na escola. Então, math, português and English, ok? I had home around 11:45. Ou eu posso dizer I had back home, ok? Como nós temos aqui embaixo, né? I had back home or I had home around 11:45. O que é had aqui? É como se fosse I come back ou I go home. Então, eu estou na escola e eu vou voltar para casa. Go. Então, o que é go? É para onde eu vou. Para onde que é? Home. Então, had é isso aqui, né? Então, I head home é uma forma aí de se falar, né? Eu vou para tal lugar. I head home. Então, quer dizer que eu estou indo para aquele local. Então, eu fui para a escola around 7 e eu saio da escola que horas para ir para casa? Home. Around, mais uma vez, né? Não se trata de um tempo específico, mais ou menos ali por volta de 11:45. 11:45. Se você não dominou ainda os números, né? Nós já tivemos essas aulas dos números. Volta lá, assiste mais algumas vezes, baixa o áudio e fica ouvindo para você dominar os números, beleza? Então, 11:45. Mais para frente nós vamos aprender uma outra forma de falar da hora, tá ok? Mas por enquanto vamos ficar com os números normais, tá ok? Então, I head home around 11:45. I have lunch. Lunch. Que horas que a gente have lunch? Geralmente ali por volta de 12. Ou, quem já está acompanhando aí, como é que fala? Noon. Noon. Por isso que quando a gente fala, né, tem morning, a gente fala good morning and good afternoon. Good afternoon. Então, noon é quando o sol está bem no meio aqui mesmo, né? É no meio do dia. A gente have lunch. Lunch. De manhã, a gente have o quê? Breakfast. Meio-dia, lunch. E não confunda lunch com lanche, né? Igual, vou comer um lanche. Não. Lunch é a segunda refeição do dia. And nós usamos para adicionar, né? Por exemplo, eu posso dizer, eu almocei arroz and feijão, and carne, and macarrão. Então, vai sempre adicionando and. Então, o que mais que eu faço? I have lunch and I do my homework. I do my homework. O que é do? Você já viu aí que tem, né? Você pega um objeto, vem escrito lá mais ou menos, né? Assim, made in China. Né? Quer dizer que foi feito lá, foi fabricado lá, foi feito. Então, do, imagine o do como uma outra forma de falar que algo foi feito ou fazer. Então, se eu digo I do my homework, eu faço my
né? Tá de posse aqui, nós vimos agora há pouco, my homework, né? Homework. Eu passei alguns homeworks para os alunos aí, né? O mini livro, por exemplo, do alfabeto, para você escrever seu nome lá, soletrar em voz alta. Homework. Então, homework. É aquele deverzinho de casa que você tem que fazer. Então, she is doing her homework. Então, nós temos o do aqui na forma normal e nós temos ele aqui acontecendo agora, ing. Então, doing, se aqui é fazer, aqui é fazendo. Fazendo, ok? Então, she's doing her homework. Ela está fazendo o dever de casa dela. Então, nós usamos o she para falar dela no início da frase, ou seja, ela está executando a ação, é ela que está fazendo. Quem é que está fazendo o dever de casa? Ela. She is doing. E de quem é o trabalho? O homework dela. Então, her homework. Mas não se preocupe que essas diferenças a gente vai trabalhar no decorrer das aulas e você vai entender tudo. I have lunch and I do my homework. E como a gente está falando de rotina, né? É algo que a gente faz todo dia, né? Have lunch e do homework. Mesmo que do homework, né? Você não faça seu dever de casa todo dia, mas é algo que faz parte da sua rotina escolar, né? Vamos dizer assim. Então vamos só fazer uma revisão aqui para a gente encerrar mais uma aula, né? Vamos começar daqui. Esse aqui faz parte da aula anterior que nós finalizamos, né? A primeira aula. Então, I go to school around 7 a.m. ou 7 in the morning, where I meet my friends. I study math, Portuguese, and English. I head home around 11:45 and I have lunch and do my homework, ok? And do my homework. Então, espero que você tenha gostado aí, que você tenha entendido tudo. Se ficou alguma dúvida, assista de novo ou pergunte aqui pessoalmente. Então, fiquem todos com Deus e até a próxima aula.